Linguagem algébrica é quando eu tenho expressões que têm letras e números. Aqui dentro da linguagem algébrica, nós vamos estudar sobre sequências, expressões algébricas e igualdade. As sequências são sequências que apresentam um padrão, ou seja, eu tenho os números pares, que o padrão é de 2 em 2. Então, isso é padrão. Aí, quando eu tenho a sequência numérica, é que ela apresenta um padrão numérico. Por exemplo, aqui, ó, os elementos da sequência são os termos e a lei de formação. Eu tenho o primeiro exemplo aqui. Eu tenho o primeiro número 2, 5, 8 e 11. Esses números aqui eu vou chamar de termos. Então, todos esses aqui são chamados de termo. Aqui agora eu quero responder a essas questões a respeito dessa sequência numérica. Eu tenho essa sequência e quero responder essas questões. Qual é o terceiro termo? Então, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro termo aqui, ó. Então, meu terceiro termo vai ser o número 8. Qual é o sexto termo? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para mim saber o sexto termo, eu tenho que perceber qual é o padrão aqui. O padrão é de 2 para o 5, eu passei 3, foi mais 3. De 5 para 8, mais 3. De 8 para 11, mais 3. Então, o padrão aqui é de 3 em 3. Se é de 3 em 3, o próximo termo aqui, pegar 11 mais 3, que vai ficar 14. E 14 mais 3, que vai ficar 17. Então, qual vai ser o sexto termo? O sexto termo vai ser 17. E qual é a lei de formação? A lei de formação vai por essa sequência aqui, esse padrão que eu descobri. Se eu chamar esse número aqui de n, que é o primeiro número, vamos chamar de n, número inicial. Quem vai ser o segundo número? Vai ser n mais 3. Então, quem vai ser a minha lei de formação? N mais 3. Por quê? O primeiro número é n, então o segundo é n mais 3. Se ao invés de eu pegar o primeiro e pegar o segundo número, também chamar ele de n, o próximo número vai ser n mais 3. Ou seja, o meu padrão aqui nessa situação é de 3 em 3. Vamos nesse segundo exemplo aqui. Eu tenho 2, 6, 9 e 12. Qual é o termo geral? Ou seja, vamos primeiro descobrir o padrão. Aí eu posso, nessa primeira situação, eu tive uma sequência aditiva, eu fui somando. Nessa aqui eu vou observar, de 2 para 6, vamos fazer o quê? Aí tem que observar todos os números. Eu vou somar, eu vou multiplicar, eu vou fazer o quê? Qual vai ser o padrão para essa sequência aqui? Essa sequência aqui, tinha colocado o número errado aqui, é 3. Então, essa sequência aqui, eu vou observar, do 3 para o 6, foi mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, e assim por diante. Então, a sequência de 3 em 3. Então, meu termo aqui, a minha lei de formação, se eu chamei isso aqui de n, o primeiro número. Então, o termo geral aqui, vou chamar de n mais 3. Então, isso é a lei de formação. Essa aqui é a sequência que todo mundo conhece, que é a sequência dos números pares. 2, 4, 6, assim por diante. Então, aqui eu posso chamar de n mais 2. Se eu considerar que esse seja n, então eu posso dizer que é n mais 2. Ou posso chamar também, se eu considerar que cada um seja o n aqui, eu posso considerar que seja também 2 vezes n. Por quê? Se eu pegar aqui 2 vezes, se o meu n é 2, 2 vezes 2, 4. Se meu n for 1, 2 vezes 1, 2. Se meu n for 3, 2 vezes 3, 6. Então, essas duas maneiras são corretas para mim representar a sequência dos números pares. Aí eu posso ter também uma sequência geométrica, onde eu vou analisar as figuras para depois ver a lei de formação. Então, observe que nessa figura aqui, vamos fazer a sequência numérica. Meu primeiro elemento é 1, segundo elemento 3, o terceiro elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quarto elemento, quarto termo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10. Então, eu tenho essa sequência numérica.
qual é a lei de formação ou qual é o padrão que está seguindo nessa situação? Às vezes a gente não consegue escrever a lei de formação, mas consegue ver o padrão. Observe o padrão. O primeiro é 1, o segundo é 3. Se eu pegar aqui 1 mais 3 dá 4. E 4 mais 6 vai dar 10. E assim sucessivamente. Contamos esse aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Qual vai ser o padrão para essa situação? Então, qual vai ser o padrão para essa situação? O padrão para essa situação tem várias análises aqui. Uma das análises que eu posso observar observe que as figuras formam triângulos. O primeiro não forma, então o primeiro vamos pensar nessa sequência a partir desse aqui, ó. O primeiro triângulo, ele é formado com o lado 2. 2, se eu pegando assim, ó, 2 aqui, 2, 2. O terceiro aqui, ele é formado por lado de 3. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Esse aqui, então, o que é formado de lado 3 deu 6. O que é formado de lado 4 deu 10. Esse próximo é formado de lado 5. Então, qual seria o próximo triângulo a ser desenhado? O próximo triângulo a ser desenhado seria de lado 6. E assim sucessivamente. Então, esse é um exemplo geométrico.